Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e serei o professor de vocês nesse momento para o volume 1, Revoluções Inglesas. Se você, aluno do oitavo ano, tiver com o seu material didático, depois você pode fazer a leitura da página 2 a 14. Professor, eu não estou com material didático. Não tem problema, você faz a leitura quando você tiver. Nesse momento, o importante é o conteúdo que você terá aqui comigo. Então, vamos lá. Para a gente falar de revoluções inglesas, a gente tem que ter ideia do contexto da Inglaterra naquele momento. Esta é a Rainha Elizabeth, ela vai fazer parte do contexto. Esta é Elizabeth I, ela não é a Elizabeth II, que é a atual monarca da Inglaterra, e ela também não é mãe nem vó da Elizabeth II, tá? A Elizabeth II não é tão velhinha assim. Então, olha só, gente, vamos lá, já eu volto na Elizabeth I. A Inglaterra, em 1215, os parlamentares, os parlamentares e os deputados fizeram o rei assinar um documento chamado Magna Carta. Nesse documento, o rei determinava que ele sempre ia consultar o parlamento para suas decisões. Então, anualmente, ele ia consultar o parlamento. Depois, segunda coisa de contexto que nós precisamos. O pai de Elizabeth, o Henrique VIII, o rei que foi responsável pela reforma religiosa na Inglaterra, ele criou uma religião chamada anglicanismo, tirando da igreja suas posses e o seu poder e concentrando tudo na mão dele, o rei. Então, lá na igreja anglicana, o principal representante de Deus é o rei ou a rainha, tá? A Elizabeth, agora sim, vai ser importante pra gente. Ela era a filha bastarda do rei. O que isso significa? O rei teve 2 filhos com a rainha, sua esposa, sua primeira esposa. Porém, eles acabaram falecendo durante o início de seus governos. Acho que um deles não chegou nem a governar. A Elizabeth, então, ela assume sendo filha bastarda, de fora do casamento. Porém, foi uma das melhores rainhas que a Inglaterra já teve. A Elizabeth, ela foi responsável pela lei do curso, a lei das cartas de curso, a corsaria, que autorizava os marinheiros da Inglaterra a saquearem navios de outras nações, desde que eles levassem uma parte do que eles conseguissem para a coroa, enriquecendo muito o reino dessa forma. A rainha também motivou o colonialismo, que era incentivar a galera a sair da Inglaterra para ir para a América do Norte, lá onde hoje são os Estados Unidos, do que eram as 13 colônias inglesas, para colonizar a região, produzir matéria-prima e vender para a Inglaterra, poder produzir os seus produtos e revender para o mundo. Com isso, a Inglaterra fortaleceu o seu comércio marítimo e ela começou a se tornar rainha dos mares. Além disso, durante o governo da Elizabeth I, a Inglaterra também foi responsável por desenvolver suas manufaturas, que lá na Revolução Industrial vai ser muito importante para a gente. Mas a manufatura, o que vocês têm que saber por enquanto? Acelerou o processo produtivo e com isso a Inglaterra tinha mais produtos e com mais produtos, mais dinheiro. A Elizabeth também foi uma das rainhas que reiniciou, ela reiniciou um processo chamado cerqueamento, onde eles tomavam os pequenos lotes de terra dos servos e entregavam para os grandes fazendeiros. E esses grandes fazendeiros podiam produzir muita coisa e vender, pagando impostos e ajudando a monarquia a enriquecer ainda mais. Além disso, nós vamos ter ali o surgimento de novas classes dentro da Inglaterra. Os burgueses, que eu já falei por conta das manufaturas, e os novos nobres, por conta dessas terras. O que vai acontecer com o pobre professor, com o servo? O servo acaba mudando para a cidade e muitos deles até pensavam em voltar para o campo, mas começa a fazer sucesso algumas histórias de terror baseadas nessas histórias. Até foi escrito o livro dos irmãos Grimm, as histórias de terror. Essas histórias evitavam que as pessoas voltassem para o campo, mantinham as pessoas afastadas das suas terras, legitimando assim as terras para os grandes fazendeiros. Porém, a Elizabeth morreu e não deixou herdeiros, onde vai começar a dinastia Stuart, do seu primo Jaime I, tá? E o Jaime, ele então encerra a dinastia Tudor com a Elizabeth e inicia Stuart. O Jaime, ele era escocês, porém ele acreditava na sua religião que o rei era um poder divino. Enquanto Elizabeth e o Henrique VIII, todos os reis, negociavam com o parlamento, o Jaime achava que o parlamento não era tão importante. Porém, o Jaime não criou tantos problemas. Quem trouxe problemas mesmo foi o filho dele, o Carlos I. O Carlos, ele vai aumentar os gastos que o pai já tinha iniciado e vai começar a causar crises financeiras na Inglaterra. Nessas crises, qual foi a solução que ele encontrou? Aumentar os impostos. Mais impostos, assim o problema está resolvido. Porém, o parlamento, batendo o pé em cima da ideia da Magna Carta, decide
forçaram o rei a assinar a Petition of Rights, ou a petição de direitos, que forçava o rei a passar o controle do exército para o parlamento. Eles tinham medo do rei usar os soldados contra eles. Quando eles fazem isso, o que acontece? O rei cede a pressão para acalmar o parlamento. Depois disso, ele para de convocar o parlamento e vai governando do jeito que ele queria, totalmente absolutista. Porém, a Escócia invade a Inglaterra e o rei precisava do exército. Quem que ele tinha que pedir para liberar o exército? Isso mesmo, o parlamento. Quando o parlamento é convocado, ao invés de ele simplesmente apoiarem o rei, vão surgir alguns problemas. Por que vão surgir problemas? Funcionava assim, o rei, para ele poder criar leis, impostos, decretar prisões, declarar guerra para alguém, ele tinha que consultar o parlamento. Se o parlamento aprovasse, acontecia. Se o parlamento desaprovasse, não acontecia. Como o rei não estava respeitando o parlamento, quando ele convocou, vão surgir dois grupos. Os cavaleiros, que eram os nobres que estavam do seu lado, então tá aqui, ó, os cavaleiros, né? Eram os nobres que estavam do lado do rei, e os cabeças redondas, que são os puritanos, esses do chapéu. Esses caras, eles vão se opor ao rei e vão liderar o exército numa guerra civil contra ele. Esses puritanos são liderados por este homem aí da foto, o Oliver Cromwell, e ele vai liderar a Revolução Puritana. Nessa revolução, os nobres e o rei são vencidos pelos cabeças raspadas e eles conseguem executar o rei. É a primeira vez na história que um rei perde a cabeça, acusado de traição, mas não é a última. O que vai acontecer? O rei Carlos é morto e é iniciada então a República Cromwell, tá? Ou a República Puritana. Essa é a Revolução Puritana. O Cromwell assume e decreta os atos de navegação como Lorde Protetor. A Inglaterra ela é uma ilha, como nós já sabemos. Tudo que entrava na Inglaterra era via mar. Então ele decreta que somente pode entrar na Inglaterra navios ingleses. Isso vai fazer com que a Inglaterra ganhe dinheiro, então vai retomar a sua acumulação de riquezas. Todos os navios que fossem entrar tinham que ser ingleses. Então o que acontecia? Ingleses, irlandeses, escoceses ou do país de Gales, todos eles do Reino Unido. Isso vai fazer com que outros países tenham que alugar os navios da Inglaterra para pagar o transporte e depois receber o que sobrar. Isso faz com que países como a Holanda, que era uma mercadora, ficava levando produtos de um país para o outro, perca muito dinheiro e a Holanda tenta invadir a Inglaterra. E o Cromwell já tinha o problema da Escócia para lidar. E além da Holanda e da Escócia, a Irlanda se levanta contra a Inglaterra. O Cromwell organiza o exército e vence os três, tá? Toma os mercados consumidores da Holanda e faz a Escócia e a Irlanda se acalmarem. O que vai acontecer? A Holanda vai perder muito dinheiro e a Inglaterra vai ganhar muitos consumidores e muito dinheiro com isso. Dentro dessa ideia, o Cromwell vai perseguir os seus opositores, vai impor a sua religião puritana, a mesma coisa que o rei fazia, só que uma outra religião, e ele começa a ser meio que chamado de ditador, a galera começa a ficar com medo dele. Porém, o Cromwell acaba falecendo em 1658 e é substituído pelo seu filho, Richard, ou Ricardo Cromwell. Só que o Richard ele não dá conta de governar e em menos de um ano ele acaba renunciando. E aí vem a dúvida, e agora? O que a gente faz? Né? Então o parlamento começa a ficar preocupado. O parlamento vai lá e busca o Carlos II. Os caras tinham uma criatividade para nome que vocês vão ver só. O Carlos II era o filho do Carlos I, aquele que perdeu a cabeça. Ele tinha fugido para Portugal e se casado com a princesa de Portugal, filha do rei, para ir lá fazer ali um acordo comercial com Portugal. E lá ele tinha tido contato com o catolicismo. E ele acaba voltando. Incentivado pela esposa, ele se alia ao parlamento e fala que não vai perseguir quem matou seu pai. Logo que ele assume que ele é reempossado, ele começa as perseguições. A galera não se estressa muito com ele porque ele acaba falecendo logo. Porém, o seu irmão, Jaime II, eu falei que eles eram criativos pelo nome, acaba sendo o próximo na linha de sucessão e assume o trono. O Jaime II, ele era católico, ele foi criado em Portugal como católico. Então a galera puritana e anglicana começou a ficar preocupada com a volta do absolutismo. Então eles ficam meio de zóio ali no Jaime. O Jaime concede liberdade religiosa, então vai permitir que todo mundo professe a fé que quiser, o que desagrada os puritanos e anglicanos. Então eles começam a organizar um golpe contra o rei. Porém, eles acabam acalmando os ânimos,
Porque a filha dele, que era Maria Stuart, a filha mais velha, que viria a ser a rainha quando ele falecesse, se casou a pedido do rei com o rei da Holanda, para acalmar os ânimos também da guerra com a Holanda. Então estava gerando novos atritos, então eles casam para fechar uma aliança. Nesse momento, a galera, os puritanos se acalmam, porque os dois seriam o rei e a rainha depois, o rei da Holanda, o Guilherme de Orange, e a sua esposa Maria Stuart, filha do rei Jaime II. Só que daí o que acontece? Eles iriam assumir depois que o rei falecesse, então a galera se acalma, porque eles eram anglicanos. Depois que a galera está acalmada, vem o problema. Por quê? Aí vai acontecer a Revolução Gloriosa, e vai acontecer tudo por causa de um bebê. Pela linha de sucessão inglesa, a Maria era mais velha. Porém, se o rei tivesse um filho homem, ele pulava na frente das irmãs e seria o rei. E é o que acontece. Ele vai ter o Jaime III. Eu falei que eles não são criativos. Então, o rei vai criar esse menino como católico, porque ele e a esposa são católicos. Então, o parlamento começa a ficar preocupado com o fato do menino ser um rei católico, de voltar totalmente ao absolutismo, desfazer o anglicanismo e voltar a igreja a ajudar a controlar dentro da Inglaterra. Por conta disso, eles vão fazer um acordo secreto com o rei Guilherme de Orange, que é o genro, o rei da Holanda, e com a esposa dele, a Maria Stuart, para tomarem o poder. Esse acordo é o seguinte, já explico essa imagem. Então, o poder político que era do rei até então seria passado para o parlamento. Então, o parlamento é que ia mandar na Inglaterra. O Guilherme de Orange firma um acordo e invade a Inglaterra com sua esposa e os seus soldados em 1688. Quando o rei viu o genro e a filha vindo invadir, ele nem se opôs. Segundo a lenda, ele jogou o anel no rio, renunciando ao trono, e foi embora. Em 1689, o Guilherme de Orange e sua esposa, a Maria de Stuart, são proclamados rei e rainha da Inglaterra. Ele, Guilherme III, e ela, Maria de Stuart. A partir de agora, eles assinam também a Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos, onde ficou determinado a forma como a Inglaterra é governada até hoje. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. O rei se tornou um poder simbólico. Então, o poder político foi passado para o parlamento, assim como está aqui embaixo para vocês. Essas imagens das bandeirinhas é para vocês entenderem como funciona hoje, então. Lá embaixo nós temos a bandeira do Reino Unido, que é a união da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. E hoje o país de Gales, que são as quatro nações que existem ali na ilha, que hoje é o Reino Unido. Então a Inglaterra divide a ilha com esses três países, Escócia, Irlanda e País de Gales. Quando o Cromwell venceu a Escócia e a Irlanda, ele acabou tornando tudo isso um único governo. Depois, quando Guilherme de Orange assumiu, ficou determinado que a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, cada um teria o seu próprio governo, e todos eles iriam respeitar a monarquia como um poder simbólico, a representação da vontade de Deus, que é o que acontece. Até hoje eles respeitam a família da Rainha Elizabeth II, porém quem governa são seus respectivos governos democráticos, beleza? Então fica aí para vocês hoje esse conteúdo maravilhoso com as revoluções inglesas, que eu gosto muito. No próximo vídeo vocês vão ter orientações de atividades, vou explicar para vocês como é que vocês têm que fazer, e na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre iluminismo. Bons estudos!